Ferrey aqui mais uma vez e hoje vamos trabalhar com uma revisão de duas funções que aparecem com muita frequência. Quem tem acompanhado os vídeos aqui no canal tem percebido que volta e meia a gente tem que trabalhar novamente com os conceitos de função afim e com os conceitos de função de segundo grau. Então hoje, uma rápida revisão sobre essas duas funções extremamente importantes. Para começar, vamos trabalhar inicialmente lá com a função afim. Lembra lá? É toda função do tipo f de x ou y, tanto faz, onde a gente tem um coeficiente que multiplica a variável x, mais um coeficiente independente, que não está com essa variável. E nesta função, eles passam a ter nomes importantes. Este coeficiente que a gente chamou de a aqui, ele é o tal do nosso coeficiente angular. Qual que é a ideia dele mesmo? Perfeito, eu sei que tu pensou, respondeu em tom e boa voz alta, inclusive. Ele significa o que mesmo? Ele significa aquele cara que vai indicar o teu comportamento da reta. Ele vai indicar se a reta é crescente, decrescente ou constante. Como assim? Rapidamente um exemplo. Toda vez que tu tiver uma reta crescente, a gente passa a ter um coeficiente angular positivo maior que zero. Agora, toda vez que a tua reta for decrescente, esse coeficiente angular passa a ser negativo, menor do que zero. Porém, a tua reta também pode ter um coeficiente angular igual a zero. E toda vez que for igual a zero, a gente passa a ter uma reta paralela ao eixo x. Essa é a importância do coeficiente angular. Fique bem esperto, porque várias provas podem cobrar esse tipo de coisa, tá bom? Porém, ele não é o único coeficiente. A gente tem também esse valor do b, que é chamado de coeficiente linear. Ele é um ponto importante. Lembra que ponto que ele identifica? É o ponto que corta o eixo? Perfeita resposta, o eixo Y. Por que ele corta o eixo Y? Porque quando é o x igual a zero. Se o x for zero, isso aqui vai sumir e fica y igual a b. Então esta função aqui, ó, este seria o meu coeficiente linear, este seria o coeficiente linear e este seria o coeficiente linear. Tranquila a ideia? Isso é bastante importante. Professor, mas além de cortar o eixo Y, está cortando o eixo X. Aqui e aqui corta o eixo X. Aqui não corta o eixo X, beleza? Esses dois modelos cortam, este aqui não. Por que que aquilo ali acontece? Porque a gente tem a dependência do x. Observe, ó, neste caso, quando a for zero, o nosso x desaparece, ele some, quer dizer, fica apenas uma constante. Agora, nesses outros dois casos, a gente tem a dependência do x. E exatamente quando o eixo x é cortado, a gente tem um ponto específico que é chamado de quê mesmo? De raiz. O pontinho aqui seria chamado de raiz. Por que eu estou comentando tudo isso? Porque isso é muito importante, volta e meia tu vai usar. Lembra que em exercício de inequações, tu tinha essa dependência aqui para saber se era um comportamento crescente ou decrescente, para trabalhar com os sinais de maior, menor e assim por diante. Fique bem esperto quanto a isso, tá bom? Mas claro, como a gente está revisando uma função afim, vale muito a pena lembrar do principal modelo de exercício que a prova pode cobrar. Observe o exemplo aqui, ó. Imagine que a gente tenha esse gráfico onde a prova forneceu exatamente isso. Seja um texto aleatório, um texto interpretativo, talvez fornecido na forma de pares ordenados, não importa, mas no final das contas, tu tem algo semelhante a isso aqui. Bateu o olho, viu que é uma reta? Não pode esquecer, isso é uma função afim, y igual a ax mais b. O que a gente tem aqui, ó? De cara, te pergunto, quanto vale o nosso b? Menos 2, porque é o valor do coeficiente linear. Então, tu pode com certeza escrever que a função é ax menos 2. Já tem o valor do b. Só não entendi, ó. Este aqui é o valor do b, porque é o teu coeficiente linear. Ah, então ficou fácil agora, professor, porque aqui é o 2, então vai colocar o 2 no a? Não. O ponto que corta o eixo x, como que é chamado mesmo? De raiz. Ele não é o coeficiente angular. O coeficiente angular indica se a tua reta vai ser crescente ou decrescente. Nesse caso, o que eu consigo saber de cabeça é que esse a, pergunto para vocês,
Positivo ou negativo? Ótima resposta, positivo, porque a reta é crescente. Mas isso aqui, ó, é um par ordenado, 2 e 0. É a raiz, ó, é o zero da função. Então é quando o y vai zerar. E daí é só fazer uma troca. Veja aqui, ó, este é o x e este é o y. Então, y zerando quando x vale 2. A vezes x, 2a, menos 2. Pronto, isola o valor do A aqui, então menos está mais para cá, e daí passa dividindo, 2 por 2 é o valor do A, pronto, A vale exatamente 1. Fechou, matou a charada, tem a função que é y igual a 1, que multiplica x, mais o valor do B. O valor do B é negativo, então menos 2. Tá aí, perfeita a ideia para todo mundo? Então, função afim são os principais conceitos aqui no quadro, algo importantíssimo, beleza? Vamos para o exercício? Exercício não, né? Vamos para a tela de função do segundo grau? Vou apagar o quadro e já volto aqui com vocês. Quadro apagado e função do segundo grau já pronta aqui atrás de mim no quadro. Vamos lá. O modelo da função do segundo grau, ou função quadrática, como queira chamar, f de x ou y igual a ax quadrado mais bx mais c. Onde, cuidado, este a aqui não pode zerar, porque se esse a zerar, some o x quadrado. O que é importantíssimo lembrar que tu tem usado com frequência. Tem percebido que volta e meia nas aulas diferentes, não só nas aulas de função do segundo grau, tu tem que usar a estrutura quadrática. E quando aparece, tem que lembrar do gráfico. Este gráfico sempre uma parábola. Esta parábola pode ter concavidade voltada para cima, quando o valor do A for positivo, ou esta parábola pode ter concavidade voltada para baixo, quando o valor do A for negativo. Fica muito esperto quanto a isso, perfeito? Agora, em relação a esses coeficientes, diferente da função afim, ele não tem nome, beleza? Ah, professor, o A é o coeficiente angular. Não, eles não têm nome, mas tem a sua importância. Assim como tu acabou de ver, este A, ele vai determinar sempre a concavidade, beleza? Outro cara importante aqui que a gente tem é o valor do C. O valor do C indica o ponto que a função corta o eixo. Responde para mim aí. Beleza, o eixo Y. Então, esta função aqui corta o eixo Y neste ponto. Então, esse seria o C. E esta função corta neste ponto. Este seria o C. Perfeito? Só que se tu perceber, além de cortar o eixo Y, ela pode também cortar o eixo X. Olha o que eu falei. Ela pode também cortar o eixo X. Aqui um detalhe importantíssimo. A função do segundo grau nem sempre corta o eixo X em 2 pontos. Por que mesmo? Quando corta o eixo X, como que é chamado? Isso é chamado de raiz ou zero. Então, tu vai pegar toda essa estrutura de azul aqui e igualar a zero. E tu deixa de ter uma função do segundo grau e passa a ter uma equação do segundo grau. Equação, onde tu vai em busca do valor de x. E como tu tem uma estrutura do segundo grau, para resolver uma equação do segundo grau, aplica o que mesmo? Bhaskara. Então vai aplicar para achar as raízes, x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, onde esse delta é o teu b quadrado menos 4ac, e não esqueça o nome dele. Ele, na verdade, é chamado de discriminante, ok? Delta é o nome da letra grega que representa essa estrutura. E por que ela é importante? Por que ele é chamado de discriminante? Porque ele vai discriminar as raízes, vai dizer que tipo de raiz que a gente tem. Daí vem uma ideia importante quanto o modelo gráfico em relação ao eixo X. Olha aqui, ó. Toda vez que o teu delta for positivo em relação ao eixo X, a tua parábola vai cortar o eixo X em 2 pontos. Seja ela com concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para cima. Ótimo? Agora, cada vez que o teu delta for igual a zero, o que vai acontecer? A parábola vai tangenciar o eixo Y, vai ter apenas um ponto em comum com o eixo Y.
seja eixo Y, não, desculpa, eixo X, né? Tá aqui o desenho, tá bom? Eixo X, desculpa, vai ter apenas um ponto em comum com o eixo X, certo? Agora, toda vez que o delta for negativo, ela nem vai cortar o eixo X. Se o delta for menor que zero e a concavidade for para cima, totalmente acima do eixo X ela fica. E se o delta for menor que zero e o A também menor que zero, totalmente abaixo do eixo X ela fica. Lembra que isso é importante. Professor, por que isso é importante? Porque lá em estruturas de estudo sinal, a gente acaba fazendo isso. Olha aqui, ó. Agora, nesse caso, ó, tu tem pedaço positivo, negativo e positivo. Nesse caso, ó, negativo, positivo e negativo. Aqui, quase tudo positivo. Professor, por que quase tudo? Porque tem um ponto que toca o eixo X, que é a nossa raiz, que faz com que a função zere. Mesma coisa aqui, ó. Quase tudo negativo. Por que quase tudo? Porque tem um ponto que toca o eixo X, que é a nossa raiz, que faz com que a função zere. Começou a fazer mais sentido? Por isso essa revisão hoje, para fazer tu retomar alguns conceitos antes de passar para outros assuntos aí para frente. Vamos ver o próximo aqui, ó. Olha o delta negativo aqui. Nesse caso, ó, o desenho fica totalmente acima do eixo X, então é totalmente positivo. E nesse caso, fica totalmente abaixo, então é totalmente negativo. Perfeito a ideia? Porém, para trabalhar com função do segundo grau, não são as únicas informações necessárias. A gente precisa muito disso aqui, ó. Isto aqui é uma das coisas mais importantes. Qualquer prova que tu venha fazer que cai uma função quadrática, sem lembrar dessa ideia do vértice, vai te dar um problema gigantesco, ok? Por que vai dar um problema gigantesco? Porque normalmente o cara pede, certo? Vértice é uma coisa bastante importante. Lembra da forma do vértice? O vértice passa a ser um par ordenado. Então tem um valor para x e um valor para y. X do vértice menos b sobre 2a. Lembra da minha paródia? Quem não viu ainda, aqui ó, no canal, na Estrada com os Profs, tem uma paródia da música Evidências, do Chitãozinho e Choró, que eu canto. Não vou cantar aqui agora, porque eu fiz toda uma produção. Quero que vocês assistam o meu vídeo lá, tá bom? Vai lá no vídeo de Evidências, modão da parábola, que daí eu vou cantar uma musiquinha lá que vai fazer tu guardar, inclusive, esta fórmula, tá bom? Esta fórmula deriva da onde? Deriva da média entre as raízes. Se eu fizer a média entre as raízes, eu vou encontrar exatamente isso. Por quê? Porque o vértice, vamos pegar aqui, só nesse exemplo aqui, ó. O vértice é o ponto onde a parábola faz a volta. É um ponto que está no meio da tua função. É ele que vai fornecer aquele tal do eixo de simetria. Então, por isso que ele é a média entre as raízes. Está no meio entre as raízes, como na verdade está no meio entre quaisquer dois pontos simétricos em relação a este pontinho aqui, em relação ao teu vértice, tá bom? Fique bem esperto. Por quê? Porque quando a parábola tiver concavidade voltada para baixo, ele vai falar que é o nosso ponto de máximo dessa função. Aqui, ó, digamos que o vértice está mais ou menos por aqui. Neste caso aqui, como a parábola tem concavidade voltada para cima, ele vai trabalhar falando que é o ponto de mínimo. Para quem tem acompanhado todas as aulas, eu fiz uma aula só de exercícios sobre função quadrática, e lá nessa aula tinham alguns exercícios que ele perguntava: tal situação ocorre da seguinte maneira, blá, 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 determine alguma coisa para que tenhamos o lucro máximo, para que tenhamos algo máximo, para que tenhamos a altura máxima, e assim por diante. É muito importante este ponto. Mas como eu falei, o vértice é uma coordenada. Além do valor do x, tu também deve lembrar que pode ser que tu precise do valor do y. Então, como é um par ordenado, às vezes a prova pode pedir o x, às vezes pode pedir o y. Como é que eu vou saber? Vai depender da interpretação do exercício. Por isso, volta e qualquer coisa, assiste a aula de exercícios de função quadrática, que lá tem exemplos bem claros sobre isso que eu estou falando. Aqui hoje é só uma revisão, perfeito? Agora, a forma, se tu parar para pensar, ela não é tão importante assim. Por quê? Porque tu já tem o valor do x. Não esqueça disso. Quando tu encontrar o valor do x, o que tu pode fazer? Basta substituir o valor encontrado dentro da estrutura inicial que tu vai achar o y. Assim como é feito para achar
qualquer par ordenado. Beleza? Não esqueça, função do segundo grau, extremamente importante, e eu quero que tu jamais vá para uma prova sem lembrar desta fórmula aqui. Professor, só o x? O y é consequência do x. Lembra da função? Quem manda é o x, o y obedece. O x é a variável independente e o y é a variável dependente. É a variável que depende do x, tá bom? Diferente de todas as outras aulas, esta aula não tem desafio, porque essa aula é uma aula de revisão. Eu desafio vocês, na verdade, a voltarem e assistir às outras aulas